Mas interessante, no versículo 17 e 18, ele vem complementar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. E sabemos que o Natal é um momento que comemoramos o nascimento do Senhor, o nascimento do nosso Salvador. E João deixa claro que foi Deus que enviou o seu Filho ao mundo. Ele deixa claramente que foi Deus deu-se presente para o mundo. Eu sei que muitos não vê a hora de chegar o Natal para poder sentar com a família numa mesa, desfrutar da ceia do Senhor, às vezes trocar presentes, um prestigiar o outro. E o Senhor, nosso Deus, Ele veio e entregou o seu Filho como presente para o mundo. Aleluia. Ele pegou, deu o seu melhor, seu Filho. E sabemos, quando a gente tem no nosso coração um propósito de abençoar uma pessoa com presente, na maioria das vezes, ou quase total, vemos que quando a gente pensa em abençoar a pessoa com presente, a gente vai pensar: o que a pessoa está precisando? Será que a pessoa precisa de um calçado? Será que a pessoa precisa de uma camisa? Mas sempre quando você pensa em abençoar com um presente, ele tem um propósito. O presente não é aleatório. Mesmo que você pense que, eu achei bonitinho, eu achei legal, eu vou comprar para abençoar. Mas quando você bate o olho em algo, pensando numa pessoa, sempre haverá um propósito. E o nosso Deus não foi diferente. O nosso Senhor não foi diferente. Aleluia. Quando o Senhor enviou o seu Filho, havia um propósito. Não foi algo que não foi pensado, não foi algo que simplesmente eu vou dar. Sempre há um propósito. E quando Deus enviou o seu Filho, o propósito era salvar a humanidade, salvar o mundo. Porque sabemos que o mundo estava condenado. Não tinha como a humanidade escapar da condenação. Sei que o Senhor tem levantado profetas, homens cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, no decorrer da história. Mas todos tinham uma falha. Tinha algo que não era suficiente para poder pagar um preço na salvação. Muitos homens pregaram, anunciaram, mas não era suficiente. Precisava o Senhor enviar o seu Filho. Precisava que o Senhor viesse para realizar esse propósito. Esse presente que foi nos dado, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, tinha o propósito de salvar a humanidade, salvar o mundo. Ele não veio para condenar, mas sim para salvar todos que nele creem. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabemos que a narrativa deixa claro que todos esperavam o Messias aguardado. Seria um governador, seria o próximo a sentar no trono de Davi. Muitos imaginavam que seria o homem habilidoso em guerra, seria um guerreiro para poder pegar o povo escolhido de Deus, a marchar, a triunfar contra as nações e mostrar o poder do Deus de Israel. Mas pelo contrário, veio o Filho de Deus. O Senhor escolheu uma jovem, escolheu um pai,
escolheu pessoas que iam conduzir a Jesus ao seu propósito. Imagine aquela época, como a narrativa do Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas, narra bem claramente neste momento. Uma jovem que estava noiva, ia casar com um varão, cujo nome era José, e saber, através da boca do anjo, anunciando que o Senhor achava graça, e ela seria escolhida para ter o filho do Senhor, filho de Deus, gerar em seu ventre, em seu útero, a Jesus Cristo. E sabemos muito bem que a narrativa diz: se hoje em dia já não é fácil você escutar que uma jovem noiva está grávida, já no nosso tempo, 2024, já não se vê com bons olhos, mesmo que muitas coisas se tornam banal, se tornam comum. Imagina aquela época. E também temos um personagem que é o seu pai, José, o homem que ia casar com Maria, e escutar que a sua noiva estava grávida. Imagina a situação daquele homem, mas tudo tinha um propósito. Por que eu estou falando tanto de propósito nesta noite? E vou continuar falando. Porque o Senhor tem propósito com a igreja. Glória a Deus. Porque no momento que Ele envia o seu filho, tinha que se cumprir o propósito que os profetas anunciaram antes. Anunciaram que viria o Salvador, viria aquele que ia restaurar o trono de Davi, aquele que iria trazer a paz, mas precisava passar por todo o processo. Eu costumo dizer que o Senhor veio, nasceu, cresceu num lar saudável, cresceu, teve uma mãe que cuidou, teve um pai que o orientou. Ele experimentou, como a palavra diz, como nós, de aflições, de alegria, porque a narrativa fala dos evangelhos que ele foi convidado para um casamento. Então mostra que o nosso Senhor, Ele participou de todas as fases. Porque também a narrativa fala, aos 12 anos, a família, os seus pais orientavam a ele a seguir os costumes judaicos. Por que eu estou narrando tudo isso, igreja? Como eu disse, tudo tem um propósito. O Senhor precisava passar o processo. Ele precisava passar. Ele conheceu todas as nossas aflições, mas também todas as nossas alegrias. Aleluia. Porque eu acredito, a narrativa não diz o que passou na adolescência, na infância. A narrativa começa a partir do seu ministério, a narrar quem foi Jesus. Poucos relatos, como eu acabei de dizer, quem participou do meu casamento. Então ele tinha uma vida, ele conheceu o trabalho. A narrativa fala também, ele foi provado no trabalho árduo. Então eu creio que o Senhor, na sua grande misericórdia, Ele precisou entender, como foi cantado aqui, eu acho lindo, grande, tão grande, alto, tão alto. Sim, veja. E tudo
Essa parte eu deixei da igreja. Coração de quem se entrega ao Aleluia. Salvador. Glória a Deus! Você fica imaginando nosso Deus tão grande, um Deus tão enorme, imensurável, com palavras dizer o tamanho do nosso Deus, mas mandou o seu Filho como presente para a humanidade, para salvar a humanidade que estava destinada à destruição. O Senhor é Rei, o Senhor é eterno, mas veio, tirou a sua glória, tirou a sua coroa. Pai, estou indo, se fez como nós, para estar no meio de nós, para estar junto de nós. Tão grande, mas cabe dentro de nós o nosso Senhor. Aleluia! Esse foi o presente de Deus para a humanidade, o nosso Jesus. A narrativa do texto em Lucas, o anjo dá uma orientação para Maria, citando o nome que deveria ser colocado, mas também ele é conhecido como Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus! Como poderíamos imaginar um Deus tão grande, poderia habitar no meio da sua criação? Como ele poderia estar no meio, que ele é tão grande? Eu costumo, já disse aqui uma vez, igreja, quando me converti, o pastor estava pregando, falando da grandeza do nosso Deus, falando sobre o seu tamanho, o seu poderio, o seu poder, mas uma coisa que me impactou, dizendo que a concha de sua mão mede todas as águas do planeta. Aí você imagina que só a mão de Deus é capaz desse feito. Como ele seria capaz de estar dentro de nós? Mas veio o nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia! Nasceu, cresceu, experimentou do carinho de um pai, de uma mãe. Imagina o Senhor naquele momento, se não tivesse experimentado, entendido o que é a sua criação. Por isso eu digo, naquele grande dia, ninguém poderá dar desculpa porque não serviu ao Senhor. Não poderá dar desculpa porque o Senhor foi provado das mesmas dores nossas. O Senhor passou pelas mesmas aflições. Ele trabalhou, ele chorou por um amigo. A narrativa dos evangelhos fala, ele chorou por Lázaro, ele se comoveu por um filho perdido de uma viúva. Ele experimentou nossas dores, mas a narrativa fala, ele foi 100% Deus e 100% homem. Então não conseguiremos entender, compreender e mensurar o tamanho do amor do nosso Senhor. Aleluia! Mas esse amor consegue, como esse louvor tão simples a letra, mas com a mensagem tão grande. Esse Deus é capaz de estar em nossas vidas, Aleluia! fazer habitação em nós, habitar em nós. Esse Deus, esse nosso Senhor. Por isso o seu nome é Emanuel, Deus conosco, porque habitou conosco, esteve conosco a cada momento, a cada instante. E eu fico imaginando o nosso Deus mandando seu Filho, vendo o propósito dele para a humanidade se cumprindo no seu Filho. Entendemos que nessa noite
Estamos reunidos no culto de Natal, lembrando o nascimento do Salvador. Neste momento, o propósito deste culto nesta noite, o propósito é lembrar do quê? Que o nosso Salvador, o nosso Rei, o Príncipe da Paz, nasceu, e o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Glória a Deus, aleluia. E como eu falei, muitos imaginavam que o Messias aguardado seria o guerreiro, ia nascer no palácio, rodeado de riquezas, mas não, tinha propósito. O Senhor veio com propósito. Tudo tem propósito, igreja. Aleluia. Se você está aqui nesta noite ouvindo essa palavra, tem propósito. Glória a Deus. E o Senhor nasce num lugar mais humilde, rodeado de simplicidade. Não foi no palácio, não foi algo que não conseguimos medir, como gostamos de dizer, berço de ouro. Não foi o enxoval mais caro, não foi o pré-natal mais caro, foi um lugar simples que ele habitou. E eu abro uma conjectura, uma reflexão, porque quando achamos que as coisas têm que ser desta forma, como assim, pastor? Não estou entendendo o mistério. Quando achamos que as coisas têm que ser perfeitas, que as coisas têm que ser colocadas no devido lugar de uma forma tão perfeita, o Senhor vem mostrando que é na simplicidade que Ele trabalha, é na forma mais simples que Ele age, foi no momento mais simples que Ele vai fazer. Aleluia. Porque o filho dele nasceu num lugar simples, não tinha espectadores, não tinha uma plateia ali para bater palmas, para poder anunciar: nasceu o rei, aqui está o rei. Não. Quando o Senhor precisa fazer, é na simplicidade. Aleluia. Como eu falei, não precisou de um palácio, não precisou de uma multidão gritando: nasceu o rei. Mas sim, de algo simples para nos ensinar. Não precisamos de muitas coisas, não precisamos de coisas grandes, precisamos realmente de uma coisa que é tão simples, tão pequena, que é o nosso Salvador em nossas vidas. Glória a Deus. Por isso precisamos entender que já temos o que precisamos, já temos o que necessitamos, porque o nosso Deus enviou seu Filho Aleluia. para salvar. Eu estou falando de um rei, ele é rei, o Filho do Deus Altíssimo. Não precisou provar nada para reis naquela época. Ele precisou cumprir propósito. Aleluia. Por isso ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Não precisou de luzes, de redes sociais. Não precisou sair no jornal. Não precisou estar na manchete: Filho de Deus nasce. Mas precisa que a gente só reconheça. Aleluia. Precisamos somente reconhecer o seu propósito. Só precisamos reconhecer quem é o nosso Salvador. Precisamos reconhecer quem é Jesus em nossa vida. Somente isso, igreja. Somente isso.
Eu estou falando do Filho de Deus. Não estava rodeado de brinquedos caros. Não estava rodeado de pessoas famosas. Não era o lugar mais caro, o ponte naquele momento, mas sim uma estábua, uma manjedoura, aonde ele nasceu. Ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele era o Senhor. Aleluia! Igreja, eu quero que você entenda nesta noite uma coisa, igreja. Recebemos o melhor presente. E vou repetir devagar para você entender nesta noite. Talvez a gente não calçamos o melhor calçado no Natal. Talvez não sobrou dinheiro para você comprar a melhor roupa para passar o Natal. Talvez a tua mesa, você queria colocar mais coisa nela. Mas o maior presente neste Natal, igreja, presta atenção, foi dado para você no momento que você creu no Salvador. Aleluia! Isso é suficiente em sua vida, igreja. O maior presente que foi te dado foi Jesus, o teu Salvador. Glória a Deus! Então você já tem tudo que você precisa. Você já tem tudo o que você precisa. Aleluia! Porque ouro e prata não vai te salvar. Ouro e prata não vai te dar a salvação eterna. Não uma roupa mais cara, o seu palácio, a sua conta bancária não te dá condições de comprar, adquirir a salvação eterna. Mas o presente foi de graça, que foi dado por Deus através do nascimento do seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Foi te dado, igreja, o melhor presente, a vida do nosso Senhor. Glória a Deus! Você tem dimensão disso, igreja? O melhor presente que foi dado para a sua vida. Nada pode ou será capaz de mudar essa condição de ser o melhor presente. Porque esse presente te salva, te restaura, te transforma, te muda por dentro, te faz uma nova pessoa e faz herdar uma promessa sobre a sua vida, uma vida eterna com o nosso Senhor. Aleluia! Porque aquele que reconhece e valoriza esse presente não é condenado com o mundo, mas herda com ele a salvação eterna, igreja. Talvez não seja o melhor Natal de sua vida. Talvez você planejou tanto, esperou. Ah, Senhor, que chegue Natal logo, que eu vou preparar aquela mesa. Eu vou vestir o melhor terno, melhor vestido. E talvez não foi como você planejou. Mas se alegra, igreja. Se alegra no Senhor. Como já foi dito nesta noite, se alegra no Senhor, porque quem vai estar ceando contigo, quem vai estar na sua mesa é o Senhor. É o Senhor que vai estar contigo, igreja. Aleluia! Ele vai estar junto contigo. Pois a palavra fala: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, você já abriu a porta. Glória a E o que a Deus! palavra diz? Amém, irmã. Glória a Deus! Você tem dimensão disso? É o Senhor que vai estar contigo nesta ceia. Aleluia! É Ele
igreja, Aleluia. somente o Senhor. E tudo isso foi porque ganhamos um presente. Ganhamos um presente. Aleluia. Que não conseguimos retribuir da mesma forma, na mesma proporção. Não conseguimos, igreja. Mas Ele só quer uma coisa de nós: que a gente confesse Ele, que a gente se alegre nele, Aleluia. que possamos sempre estar alegres no Senhor, Glória a Deus. porque Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Por isso, igreja, eu fecho aqui, ó. Igreja, eu sei que é um culto de Natal. É um momento que fazemos menção, lembrança do nosso Senhor. E alguns momentos para frente, vou dar dando avisos. Vamos encerrar, apagar as luzes, fechar a porta. Mas que essa mensagem não termina aqui. Ela vai dar continuidade. Essa mensagem, sabe que momento, igreja? Quando você estiver reunido com sua família. Quando você sentar para dividir ali a ceia. Por que dar continuidade, pastor, essa mensagem neste momento? Sabe por que, igreja, continuidade dessa mensagem? Porque o Senhor está na sua mesa. O Senhor está na sua casa. Por isso digo, igreja, a continuidade dessa mensagem, nesta noite pregada, vai dar naquele momento com alegria. Por isso eu falo, minha alegria na mensagem, o louvor, um Deus tão grande, tão imenso, está conosco aqui, ó. Aleluia. Aqui, igreja, aqui dentro de nós, Aleluia. a todo momento, a todo instante, dentro de nós, um Deus tão grande, tão imenso, está dentro de nós. Aleluia. Que essa alegria, igreja, essa felicidade, igreja, seja todo o dia. Sempre lembre do presente do Senhor, nosso Deus nos deu, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que o seu propósito é trazer salvação Glória para a a Deus. humanidade. Glória a Glória Deus. ao Senhor Deus.